Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce, professora de matemática. Estou com vocês aqui hoje para que possamos juntos fazer a correção da lição de casa 1 até a 5 da nossa apostila do quarto bimestre. Sente-se confortável, pegue lápis, borracha e vem comigo para essas correções. Vamos lá? Lição de casa 1, não esqueça de colocar a data, tudo bem? Aqui é a professora do Vitinho, aplicou um teste matemático e pede sua ajuda para colocar respostas nas atividades. Lembrando que a nossa apostila já está aqui aberta com os resultados, porque nós estamos fazendo uma correção, tudo bem? Na letra A, qual é o valor posicional do algarismo 2 nesse número? 6.921.396. Se você respondeu a letrinha a primeira, né, você está correto, porque seriam 6.921.000. Então, a gente vai ter aqui a letra A como resposta certa. B. No número 3.497, a quarta ordem numérica pertence a que classe? Das unidades simples, dos milhares ou dos milhões? Dos milhares, não é isso, pessoal? Porque eu conto 1, 2, 3, 4. A quarta ordem está na casinha de milhar, 3 unidades de milhar. C. No número 57.072, quais são os algarismos ou símbolos das classes dos milhares? Aí vamos lá. Tem 5 e 7, 7 e 2, 7, 0 ou 2. Bom, nas casas dos milhares, as duas primeiras casas aqui, é o 5 e o 7. Letrinha D. A soma dos valores absolutos de cada algarismo do número 15.976 é. Então, somando 1 mais 5 mais 9 mais 7 mais 6, eu tenho quanto? 28. Na letrinha E, quantas ordens tem o número? Vamos lá, 1.657.453. Identifique as ordens e escreva os seus nomes. São 7, porque eu conto 3 números aqui, mais 3 números aqui, mais esse número. E aqui eu tenho aqui a descrição para você registrar no seu caderno, tudo bem? Unidade de milhão, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena simples, dezena simples e unidade simples. Se você escreveu dessa forma, parabéns. Se não, se estiver próximo a isso, não tem problema. O que importa é que você identifique quais são as casas, tudo bem? Então vamos lá. Próxima página. No número 4.213, há exatamente a soma de. Aí você tem que responder a primeira, a segunda ou a terceira. E é lógico que é a primeira, porque é 4 unidades de milhar, 2 centenas simples, uma dezena simples e 3 unidades simples. Tudo bem? Vamos lá. O número 21.960 ele é composto exatamente por quê? Se eu decompor esse número, como é que fica a sua decomposição? É claro que é a resposta número 2. 2 dezenas de milhar, uma unidade de milhar e 9 centenas simples e 6 dezenas. Tudo bem? Porque eu tenho 0 unidades. Tudo bem? Vamos lá. H. A professora pediu para Vitinho decompor um número, o que ele fez da seguinte forma: 4 vezes 10.000, 3 vezes 1.000, 5 vezes 100, 7 vezes 0 e 6 vezes 1. Qual o número decomposto? Conseguimos entender que a letra C é a terceira. 43 milhões, tá aqui. O 3 também. 576, desculpe, 43 mil, tá bom? 576. E verifique qual é o valor do algarismo 4 em duas posições no número. Que número? Vamos lá. 437.846.199. Com certeza será o número 4. Nós estamos vendo o 4. É só completar com zeros as outras casas. Tá vendo aqui? Quantas casas eu tenho? 3, 6, 9. 8 agora, porque eu estou contando o 4. Então, eu tenho 8 zeros. E aqui, esse 4 que está aqui, ó, atrás dele, quantas casas eu tenho? 4 casas. 4 zeros.
Muito bem, na escola você fará a conferência de seus testes para verificar como estão seus conhecimentos matemáticos. Vamos lá. Na lição de casa 2, o Vitinho e seus amigos que adoram brincar, geralmente para saber quem será o primeiro a começar a brincadeira. Eles tiram par e tiram ímpar. Aí o Vitinho disse: Olha, eu quero o par. A letra A diz assim: escreva todos os números que são pares de 0 a 30. Muito fácil, né, pessoal? Então é só pular de 2 em 2, começando do zero. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante até chegar ao 30, que é o que se pede no exercício A, tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Na letra B, pinte de vermelho somente os números ímpares. Como é que a gente pode fazer isso, professora? Temos que ver o último número. O 3 é ímpar? É. Logo, o número 103 também é ímpar. O 0 é ímpar? Não, esse último aqui, né? Logo, o número 600 também não será ímpar, ele é par. Você deve fazer isso com todos os números. Observe o último número. Se ele for ímpar, o número é ímpar. Se ele for par, o número inteiro é par. Na letra C, usando os algarismos 2, 3, 4 e 5, escreva os números de 4 algarismos, que não tem que ter repetição, né? De modo a obter o menor número possível. Aqui é fácil, é só eu começar do menor para o maior. Aí eu consigo encontrar o número 2345. Agora, e o maior número? No maior número, vocês têm que começar do maior para o menor. Nesse caso, 5.432. O maior número que comece com o algarismo 3. Você põe o 3 na frente e depois começa do maior para o menor, logo após o 3. Eu encontro o número 3.542. Aí a última pergunta, o maior número que termine com o algarismo 5. Então eu organizo os números do maior para o menor, mas o número 5 eu deixo por último. Então eu tenho 4.325. Utilizo os algarismos dos quadros abaixo para responder a cada item solicitado. Então eu tenho esses números aqui, a resposta ela é pessoal, tá bom? E você deve responder com os números que estão aqui. Tudo bem? Então não importa como você pôs, ela é uma resposta pessoal, desde que você siga as orientações do exercício. Então, por exemplo, escreva um número com 5 algarismos diferentes em que o valor posicional do sétimo seja 70. Do 7 seja 70. Então, o 7 tem que ser uma dezena aqui, tá bom? O 7 tem que ser uma dezena e você deve usar esses números aqui de cima. Embaixo você tem que escrever o número, um número de 7 algarismos diferentes em que o valor posicional do 3 seja 30.000. Então, aqui eu já tenho 7 números, você tem que usar os números que estão no quadradinho, sabendo que o 3 tem que estar, né, o 7, desculpe, que o 3 tem que estar nessa casinha aqui, que é a dezena de milhar. E por último, escrever um número com 6 algarismos diferentes, em que o valor posicional do algarismo 9 seja de 9.000. Então, ele tem que estar aí, né? A gente tem 4 algarismos aqui, vem mais 2 na frente dele, mas ele tem que ser aqui a unidade de milhar. Tudo bem? Vamos lá. Lição de casa 7. Aqui é muito legal porque a gente tem um ranking de clubes, né? E de vôlei. Então, a gente tem o ranking de clubes e de torcedores. Não só de vôlei, desculpe, nós temos vários esportes, vôlei, judô, natação, são muitos. Essa tabela que nós estamos vendo aqui a respeito do número aproximado de torcedores para cada time, tá bom? Independente se for vôlei, se for qualquer outra coisa, futebol, tudo bem? E aí a gente tem aqui os números grandes, não é isso? Com ordem nessa tabela, nós vamos responder os exercícios que vêm a seguir, tá bom? Nós vamos escrever por extenso o nome de os torcedores, né, de cada time. Então, Corinthians, 27.013.000. Atlético de Minas Gerais, 7 milhões. Grêmio, 6 milhões. Bahia, 3.400.000. O Atlético aqui, 2.400.000. E outro time da sua preferência, você escolhe um time que não foi citado ainda e você pode escrever.
A B pergunta qual é o total de torcedores dos 3 primeiros times. Então, eu tenho Flamengo, Corinthians e São Paulo. Você soma, lembrando que a necessidade dos espaços das casinhas, você deve chegar a 40 milhões, a 40,3 milhões, ou seja, 40 milhões e 300 mil. Tudo bem? Então vamos lá. Na C, qual a diferença da maior torcida em relação à menor? Então eu pego então a maior e a menor, faço uma subtração e chego a 30 milhões e 900 mil. Na letra D, qual a diferença entre o primeiro e o segundo colocado no ranking das torcidas? Então eu devo fazer essa subtração da letra D e eu tenho como resposta 5 milhões e 200 mil. Na letra E, uma resposta pessoal. Você deve observar ainda o ranking das torcidas e escrever uma situação-problema, tá? Então, escreva um problema de diferença ou de soma de torcidas. Não se esqueça de pôr a resposta aqui embaixo, está bem? Vamos para a página 154, lição de casa 4. Mais uns probleminhas com o Vitinho. O Vitinho e seus amigos, eles foram assistir uma partida de futebol. Ao todo, foram 16 amigos. E cada ingresso custou aí desses amigos R$ 34. Aí tem a pergunta aí. Quanto o Vitinho e seus colegas gastaram com a compra dos ingressos? Agora escreva o nome de cada um dos termos da operação realizada acima. Se precisar, pesquise nas atividades de classe. Então, é uma multiplicação. Sabemos que nós temos a primeira aí o multiplicando, o segundo é o multiplicador e a resposta é o produto. Nesse caso, teríamos que fazer a multiplicação de R$ 34 por 16 amigos. Chegamos ao valor total de 544, ou seja, o produto. Vamos lá. O dia estava muito quente e Vitinho e seus amigos resolveram comprar água. Eles compraram 16 garrafinhas. Gastaram R$ 64 ao todo. Quanto custou cada garrafinha? Para saber o valor unitário, você deve dividir os R$ 64 pelas 16 garrafinhas que você comprou. Você encontra 4. Resposta 4. R$ 4. O meu resto é zero, ou seja, não tenho resto e a minha conta ela é exata. Não se esqueça de escrever os termos da operação realizada. Vocês se lembram? Dividendo, divisor, quociente. Isso mesmo, parabéns. Na questão 3 da lição de casa 4, numa divisão exata, o quociente é igual a 12. Então, a resposta é 12. O dividendo, isso significa que é o primeiro número antes da chave, é 480. Qual é o divisor? Então, nós temos o dividendo, 480. Eu não sei qual é o divisor, e eu tenho que saber, e o meu quociente, a gente sabe aí, né, que é 12. Então, 12 vezes quanto que vai dar 480? Não é isso? Então, a gente sabe que é 40. 480 dividido por 40 dá 12 com o resto zero, certo? Complete a tabela com os termos da multiplicação que está faltando. Aqui são várias continhas que você deve fazer para encontrar aí, né? Então, nesse caso, são da multiplicação. Então, 120 vezes quanto que dá 600? 120 vezes 5. Um número vezes 3 que dá 111, com certeza é 37. 1.200 multiplicado por 7, qual é o meu produto? 8.442. E 40 multiplicado por quanto que dá 1.600? Com certeza é o 40. Use esse espaço para cálculos e vamos lá. Põe a cuca para funcionar. Vamos agora para a página 146, exercício lição de casa 5. Você já aprendeu o que são múltiplos e divisores de um número. Escreva os 5 primeiros múltiplos dos números abaixo. Então, lembra que a gente tem que ir fazendo a divisão. Se ela for exata, ele é múltiplo e divisor. Se não for, a gente sabe que não é. Nesse caso, pede os 5 primeiros. Então, a gente vai tentando fazer dos 5 primeiros. Então, nós fazemos assim: 0, 7, 14, 21, 28. Nesse caso, acaba sendo a tabuada. Do 9, 9, 18, 27, 36. 12, 0, 12, 24, 36 e 38. Os múltiplos são fáceis. É como se fosse a tabuada do número.
Na 2, pinte somente os números que são múltiplos. Então, na tabuada do 6 tem 36? Tem. Na tabuada do 6 eu posso encontrar 48? Posso. Posso encontrar 55? Não, 55 não. E 72? Sim, dá sim. É lógico que 6 vezes 10 é 60, mas se você continuar a tabuada do 6, você chega a 72. E assim por diante. Você encontra na tabuada do 13 o 13 e o 39, na do 15 o 30, o 75 e o 90. E na tabuada do 18, o 36 e o 126. Eles são múltiplos. É só você pintar esses números que estão aqui. Na última página da lição de casa 5, você deve escrever nas fichas os números corretos de acordo com seus divisores. Quais são os divisores de 18? Então você deve começar. 18 dividido por 1, a conta é exata? Sim, ela é exata, então o número 1 fica ali dentro. Se eu dividir 18 por 2, a conta é exata? Sim, é. Então eu insiro o número 2. 18 dividido por 3, a conta é exata? Sim, então eu insiro o 3. 18 dividido por 4, não, não vai ser exata, então eu não vou inserir esse número. 18 dividido por 5, também não. 18 dividido por 6, sim, a conta é exata, então eu insiro o número 6 aqui. E você deve fazer isso até chegar ao número 18. Nós vamos observar que depois do 6, somente o 9 e o 18 são divisores. Você deve fazer a mesma coisa por 24 e 36, e dividindo os números um a um até verificar até o número próprio, que é o 24, e na lista de baixo, 36. Sabendo que, se tiver resto, ele não é divisor, mas se a conta for exata, sim, ele é divisor. Então, encontramos esses números tanto nos divisores de 24 como para os divisores de 36. Depois nós temos duas questões da 4, na página 157, os últimos dois exercícios. Em um jogo para duas ou mais pessoas, são distribuídas igualmente entre os participantes 24 fichas vermelhas e 40 amarelas. E nenhuma ficha pode sobrar. Esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Não, né, pessoal? Porque se eu pegar o 40 e dividir por 3, tem resto. Então, o 40 ele não é múltiplo de 3 e vai sobrar ficha. A divisão não vai ser exata. Na B, esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? Ele pode sim, porque 24 e 40 são múltiplos de 4. E se eu fizer uma divisão também, ela dá exata. Tudo bem? Fica aqui então a correção das lições de casa 1 até a 5 do quarto bimestre. Tudo bem? Qualquer dúvida é só chamar pro. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau.